E eu descobri uma coisa muito bacana, que se você ingerir whey protein, de 10 a 40 gramas de whey protein, uma dose de whey protein, 30 minutos antes de você fazer um almoço ou um jantar, nas principais refeições, mais almoço e jantar, o soro do leite, ele libera mais insulina. E liberando mais insulina, porque ele ativa mais as células L, K e tal, então acaba ativando o GLP-1, o GIP, e também, como ele libera insulina, ele libera glucagon, senão a pessoa ia ter hipoglicemia, né? Então, é um mecanismo que ele sobe a insulina sem ter um aumento da glicose. E com isso, você não tem hipoglicemia e você ativa o glucagon. Então, um mecanismo que ativa GIP, GLP-1 e glucagon é o famoso, né, que vai saindo no mercado aí, que é a retratutida, né? Que é muito bacana. O apetite, a saciedade, a redução da velocidade do esvaziamento gástrico, tudo isso. Tem uma prescrição que não precisa de farmácia, não tem plano de saúde, nada cobre esses gastos e a maioria dos médicos ainda não prescreve receita. Esse é o exercício físico. E a gente precisa entender por que exercício físico é o remédio mais preciso que existe para quem tem diabetes. Meu convidado hoje é o fisiologista do exercício, especialista em endocrinologia do exercício, doutor pela Unifesp, onde também orienta mestrado e doutorado há mais de 20 anos. Tem uma frase que define muito bem o que a gente vai explorar hoje, que é: o exercício tem indicação, contraindicação e efeito colateral, assim como qualquer medicamento. Professor, doutor William Komatsu, bem-vindo ao Laudo Bom da Vida. Muito obrigado aí pelo convite, um prazer estar com vocês aqui. Vamos bater um papo, falar um pouquinho sobre exercício, né? Sobre o tratamento, um dos pilares do tratamento do diabetes, né? Então acho que vai ser muito bacana. E aí, são mais de 20 anos estudando, mestrando, com programas de mestrado, doutorado, educando aí profissionais, né? A tua área de pós-doutorado, salvo engano, é a medicina do esporte, né? Isso. E conta um pouquinho dessa tua trajetória acadêmica. Então foi bem interessante, né, Gustavo? Eu tenho já hoje, né, me formei em 91, eu nem vou fazer as contas, né, mas já me formado em 91, trabalhando com exercício, com academia, com piscina, professor de natação e tal. Aí surgiu uma oportunidade de estudar diabetes. Foi uma aluna minha que era enfermeira na Unifesp, já fazia mestrado. Ela falou assim: poxa, William, assisti uma aula falando que o exercício faz parte do tratamento de diabetes. Eu falei: pô, bacana, né? Falei: vamos aprofundar um pouquinho mais. Aí fui conversar lá com o médico, meu orientador, e aí ele falou assim: poxa, o que você faz? Eu falei assim: eu faço avaliação física, faço exercício e tal. Ele falou assim: pô, seria bacana a gente avaliar as crianças com diabetes tipo 1 para ver se tem alguma diferença, né, na capacidade física. Eu falei: pô, legal. E aí eu montei meu projeto de mestrado, né? E aí ele falou assim: escreve um projeto. Aí eu escrevi uma lauda, uma folha. Ele falou: não, o projeto precisa ser mais encorpado, né? Porque até então, né, a minha formação, a gente não tinha muitos artigos científicos, que eram livros, né? E eu nem tive, né, um TCC, né? Toda uma notação científica para construir o projeto. Exatamente. Eu não tinha essa base toda, né? Comecei a estudar e por aí fui. Finalizei meu mestrado, então eu vi que realmente as crianças com diabetes, né, 15 anos de idade, crianças não, mas adolescentes com 15 anos de idade, com 5 anos de diagnóstico, já tinham uma diferença na capacidade física, né? E aí eu fui entender por que isso. E a gente vê que as crianças são menos ativas do que as crianças sem diabetes. Então, os pais ficam com muito receio da criança ter uma hipoglicemia, de ter algum problema relacionado ao diabetes, então evita com que essa criança não por uma seja ativa. característica fisiológica da criança, mas por uma inibição e um receio do familiar. Exatamente. Então, eu sentia isso, né? Eu falei assim: poxa, tudo bem. Então, e se ele treinar? E se ele fizer direitinho? Ou seja, né? aquele conceito assim: não, meu filho é doente, tem que tomar cuidado. Exato. E se ele tem uma hipoglicemia, como que a gente vai tratar? Ele pode, né? E aí fica com esse receio. Então, eles eram menos ativos, né? Eles não descem lá para jogar bola com as outras crianças, eles, né? As mães evitam tudo isso. Tá, mas se ele fizer exercício, se ele fizer uma condição, o que pode acontecer? Aí fui atrás do meu doutorado, que foi pegar atletas com diabetes. Então, um atleta treinado, será que ele tem a mesma condição física? E aí a gente sabe que o diabetes pode afetar as pequenas articulações, com glicação de colágeno, perda de proteoglicanas e tal. E eu falei assim: poxa, isso aí pode estar tendo uma restrição pulmonar.
talvez ele não consiga desenvolver uma boa capacidade, talvez que tenha uma restrição pulmonar. Então, fui fazer também uma espirometria, então teste cardiopulmonar, né, na esteira, espirometria, aí fui mais a fundo. E aí eu vi que eles têm a mesma condição física. Então, um atleta com diabetes, ele compete de igual para igual para um atleta sem diabetes. Então, isso daí foi uma ocasião muito bacana. É incrível, né? O campeão de Roland Garros agora o recente. Zverev, né? O Sasha, ele para em alguns intervalos ali, mede a glicemia dele na hora e quando ele vê o resultado, ele já... Sim, então é assim, então isso foi uma prova viva, agora é recente, né? Então isso foi muito bacana, né? E eu acompanho outros atletas com diabetes. A única coisa, a diferença é que eles têm o pâncreas que não está funcionando adequadamente, porque do resto, músculo, condição, eles têm todas as condições iguais. Né? Agora, tem uma diferença ou um erro que foi cometido nos últimos anos, nas últimas décadas, com relação ao padrão de exercício do diabético? Não necessariamente, né? Eu acho que você tem uma restrição a mais em relação à glicose, que pode estar mais baixa, então eles ficavam com certos receios, né? Então a gente pensa, né? Se eu for fazer uma pergunta para você, você acha que os atletas com diabetes eles têm mais hipo ou mais hiperglicemia? Uma glicose mais alta ou mais baixa? O que você acha? Naturalmente, eu acho que o consumo sobe e vai ter uma hipo. Hipo? Não, muito pelo contrário. Porque eles têm muito medo de ter a hipo. Então eles repõem demais. Exatamente. É isso mesmo? E aí a hiperglicemia não quer dizer energia. A hiperglicemia causa fraqueza, causa, né? Então é muito interessante isso. E com todos os anos de estudo a gente está encontrando uma glicose mais adequada para uma melhor performance, né? Então eu digo para pessoas que não têm diabetes, em torno de 100, 110, essa é uma glicose adequada para você ter uma boa performance. Pessoas com diabetes, eles jogam um pouquinho mais para cima, 130, 150, para não ter uma hipoglicemia. Mas, acima disso, você perde rendimento, você perde performance. Então, pode ser um erro muito comum aí. Precisa comer alguma coisa para você fazer exercício. E antigamente só tinha as pontas de dedo. Então, era muito chato você ficar falando 5, 6, 10 pontas de dedo durante o dia. Hoje, com sensores de glicose, facilitou. Então, você está em tempo real, vendo a cada minuto como que está essa oscilação, as setas de tendência, se está subindo, se está descendo. Então, tem essas previsibilidades que você consegue adequar melhor o seu treino. E você costuma diferenciar muito também o conceito da atividade física para o exercício físico, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, isso é uma coisa muito interessante. A gente confunde não, né? Na hora de a gente comentar, falar, precisa fazer atividade física, mas tem diferença, né? Então, eu digo assim, que a pessoa com diabetes tem que fazer exercício físico. O que seria o exercício físico? Algo programado, algo planejado, que ele saia para fazer, que ele tenha um negócio, né? tem uma estrutura para isso. Agora, atividade física é qualquer movimento que você faça. Então, vai caminhar, você está fazendo atividade física, vai passear com o cachorro, você está fazendo atividade física, você está fazendo atividades diárias do dia a dia, você está fazendo atividade física, e não é isso que vai ter uma alteração na sua glicose, no seu controle glicêmico. Então, você precisa focar no exercício específico com todo esse planejamento, com toda a direção para isso, né? A gente está numa era agora, né? Tem até algumas palestras que eu faço que eu coloco um slide ali, falando sobre a medicina hipocrática, né? Depois a evolução para 2.0 e hoje o que a gente vive de 3.0, né? Então, aquela primeira foi aquela medicina que a principal contribuição foi convencer uma sociedade de que as doenças eram fenômenos da natureza e não a vontade dos deuses, né? Que era o que se acreditava na época. Isso foi tão marcante, tão importante, que perdurou mais de 2000 anos. E a segunda foi a descoberta dos micro-organismos, o desenvolvimento da antibiótico-terapia, e o que fez com que a expectativa de vida aumentasse demais. Agora a gente está numa fase que a gente pensa em medicina de precisão, saúde de precisão, e na verdade quando o termo fica cunhado na medicina de precisão, na verdade eu penso que ela não existe sem a nutrição de precisão, sem a educação física de precisão, sem a fisioterapia de precisão e sem o diagnóstico de precisão, que é o que eu faço, né? Eu olho para o diagnóstico de precisão como ponto inicial para tudo isso, né? Que é medir para a gente conseguir usar esses dados e transformar esses dados em diagnósticos e condutas, né? É exatamente o que você está falando quando coloca um sensor. Porque colocar um sensor e ter essa medição em tempo real significa exatamente ter a informação precisa, ou seja, você tem um diagnóstico de precisão que vai te nortear a outros resultados, né? Qual foi a diferença de começar a trabalhar com sensor frente aos dados? Porque eu imagino que durante o teu mestrado, doutorado, você trabalhou com dados de ponta de dedo. E qual que foi a diferença percebida assim na prática? Não, perfeito, né, Gustavo? Acho que a tecnologia vem ajudando demais a gente hoje, né? Então,
Na verdade, eu coloquei o primeiro sensor com fio, meados de 2000, 2001. Então, desde lá eu já começo a estudar o sensor de glicose. Eu nem conhecia esse dispositivo. Que era um Exatamente. sensorzinho com uma caixinha junto? Era um sensor, a gente chamava de holter de glicose. Então, parecia um holter de pressão. Precisava ficar andando com então, o cachorrinho. Você ficava 3 dias com ele. Então, você colocava o sensor com fio e você não podia tirar de forma alguma. Só que você não via o valor da glicose naquele momento. Então, você tinha que fazer... ele registrava ele só registrava. É como se fosse o holder de pressão. Você não vê a pressão ali. Depois você tem que fazer baixar os dados ali, fazer o download dos dados. Então, depois você colocava. Só que os sensores não eram tão precisos, não eram tão acurados, né? E aí, tinha vezes que você colocava e passava os 3 dias dormindo com o sensor, tomando banho com o sensor. Você não podia tirar de forma alguma, né? Aquele fio, aquela... E aí, você colocava, fazia o download e o que acontecia? Perdia todos os dados. Tinha um dado ali que você conseguisse ver. Então, era muito ruim. Então, desde lá, eu já vi, né, eu coloquei em mim naquela época, e 2 horas e meia jogando vôlei. Minha glicose chegou a 180. Quer dizer, sem ingerir nada. Lógico, né? O glicogênese, né? Seu fígado liberando glicose. Pô, mas aumentou. Falei, lógico, né? Ele passa pelo sangue, você vai medir pelo sangue, vai estar alto, né? Só que depois tem uma queda. Então, por aí já comecei a ter essa pulga atrás do orelha. Peraí, a gente está buscando uma curva para a pessoa que tem diabetes, talvez essa curva não exista uma pessoa sem diabetes, uma curva fisiológica. E o fisiologista, a gente fala que é o cientista do esporte. Então, o que a gente precisa? De números. Então, eu vou muito atrás de números. Eu preciso de números, né? Então, quando eu faço um teste, né, de salto, de qualquer coisa, eu preciso de números para a gente ter esses dados. Então, esses números chegaram, né, através do sensor de glicose. Então, não é somente aquelas pontas de dedos esporádicas, não. Você vê uma curva, você vê, né, toda uma trajetória, né, uma área sobre a curva. Então, é muito bacana. E voltando um pouquinho, né, quando eu fiz 15 anos, mais ou menos, eu fui tirar sangue, fazer exame. E, tirou o meu, olhei, sem problema nenhum. Fui tirar do meu irmão, quando eu acordei, eu estava olhando para o teto, tinha desmaiado. Minha mãe falou, esse daí não vai para medicina. Esse daí não vai. E eu não gostava muito de matemática, então fui fazer educação física. E agora, hoje, eu estou no hospital, com estatística. Com estatística, então, com coletas. Com coletas de sangue, não sei o que. Eu falei, então é uma coisa bacana, né? Então, eu fui evoluindo de uma certa forma que eu vou atrás de números, eu preciso de números. Então, é isso que é fundamental. E a precisão, né? É o que você fala, né? Hoje, você faz um diagnóstico de precisão, você trabalha com isso. Então, hoje, a gente precisa disso. Não é simplesmente achar. A mesma coisa que você está treinando na academia. Coloca uma carga aí. Ficou leve? Acho que ficou. Não é acho que ficou. Tem que ser uma carga adequada para você. Tem que ser uma precisão de carga para você ter resultado. Não é simplesmente... Então, a precisão hoje está chegando muito próximo para você ter resultados. Eu tive uma experiência, principalmente com relação à análise genética do esporte, né, para entendimento dos genes e suscetibilidades a tempo de recuperação, descanso, tipo de fibras. E um educador físico que conversou comigo aqui, ele falou o seguinte, olha, teu treino estava todo errado. Então, provavelmente, pela tua característica genética, ele falou o seguinte, você deve carregar muita carga. Então, provavelmente, você é aquele que zera os equipamentos na academia, e de fato. Né? Então, é muita carga e eu não vejo o resultado. Ele falou, muita carga com poucas repetições, 8 a 10 repetições, um treino que fica mais alongado. Não, você tem que fazer o seguinte, jogar isso para 15 a 20 repetições, tempo de intervalo entre séries reduzido, e é aquele treino que você sai moído e é um treino mais curto. Vai dar um treino no máximo 40 minutos. E montou um planinho, eu comecei a fazer, a diferença que eu senti foi assim, absurda, em termos de resultado. E assim, provavelmente eu não fiz as medições antes, durante e depois, mas provavelmente também mexeu com o meu eixo hormonal, porque mudou algumas questões de comportamento, concentração, qualidade de sono. Então, um contexto todo que, assim, trouxe uma mudança absurda. E eu não ia associar com plano de treino, mas nunca. Sim. Nunca. E essas informações na tua prática, então, assim, conhecer as suscetibilidades genéticas desse teu paciente, conhecer as predisposições às síndromes metabólicas, ao estresse oxidativo, os genes da própria obesidade, diabetes, o que eles mudam na tua construção, na tua conduta? Muda totalmente, né, Gustavo? Porque o que a gente pensa hoje? Se for pensar, né, você fala em obesidade, né? Então você vê que o obeso, quanto maior, tem inúmeros trabalhos mostrando isso, aumenta o IMC deles, aumenta, né, o peso deles, eles vão diminuindo a fibra tipo 1 e vão melhorando a fibra tipo 2, a fibra de força, de potência. Por quê? Porque o obeso precisa levantar da cadeira, ele precisa ter as atividades diárias. Então, já tem uma mudança na parte muscular. Então, já que ele tem, né, uma fibra muscular
para força, por que você vai colocar ele lá 30, 40 minutos numa esteira, fazer um trabalho de resistência ali aeróbia? Ele não tem uma fibra apropriada para isso, né? Então isso, grosseiramente, assim, a gente já começa a direcionar. Imagina quando você tem um dado muito mais preciso, né? Uma parte genética, fala, não, ele tem mais fibras, né, tipo 2x, ele tem mais fibra tipo 1, como a gente trabalha isso? Será que a gente vai ter que colocar mais repetições ou mais carga? E acho que isso faz toda a diferença, né? Então, como eu trabalho com atletas de alto rendimento, também é o detalhe do detalhe. Ah, mas e atletas? Não, e pessoas que não são atletas profissionais, atletas amadores? Também eles querem resultado. Também eles querem resultado. Fato. Né? Eu sempre falo. Não com o mesmo esforço. É mais difícil. Não, o pior, Gustavo, que o atleta amador ele faz muito mais esforço do que o atleta profissional. Por quê? Essas caras de explosão. Por quê? Você acorda cedo, vai treinar, sai correndo, vem trabalhar, mal e mal almoça direito, depois sai correndo, vai pegar os filhos na escola, e depois... E ainda tenta encaixar um cardiozinho à noite. Depois não dorme bem à noite, acorda muito cedo, né, muito corrido ali. Agora o atleta profissional, ele treina... Tá dedicado. Ele come, ele descansa, ele dorme bem, tá perfeito, né? Então a gente consegue isso. Então um atleta amador é muito difícil de a gente conseguir. E ainda quer resultado, né? Fica uma vida maluca e quer resultado. Então hoje eu falo, né? Hoje, se você fazendo o básico, já bem feito, a gente já consegue ótimo resultado. Então hoje, muitos, né, perguntam, o que você acha de tal suplemento, de tal suplemento? Eu falo, tá, mas e o básico? Como está esse exercício? Né? Será que está adequado para a sua genética? Será que está adequado, né, para o seu dia a dia? Será que... E hoje o menos é mais. Então, não adianta você ficar treinando 3 horas e buscar um resultado, né? Porque o mais importante para você ter resultado é um sono adequado, né? Uma ingesta de alimentar adequada, tudo isso. É o básico. Treina menos e vai dormir é um conselho perigoso. Mas é o básico. O pessoal não faz o básico. Como que é seu sono? Não, meu sono é péssimo. Eu acordo super cansado. E não vai adiantar. E muitas vezes esses suplementos, né, esses pré-treinos que a gente fala, que é perigoso, porque se você está cansado, você não vai dar o máximo porque você está cansado. Aí você coloca um pré-treino estimulante que vai mascarar esse seu cansaço. Você vai ter um catabolismo muito maior, você vai treinar com mais, e aí você vai conseguir compensar isso? Não vai conseguir compensar. Então vai sendo uma bola de neve, e aí você começa a ter lesão, começa a não ter resultado. Então é muito bacana isso, você precisa entender o primeiro básico, como está o básico. Tá, então agora vamos começar a fazer, né, as modificações mais precisas. Né? Com relação ainda à genética, quando a gente vê as suscetibilidades, os riscos com relação à resistência insulínica, como que esses riscos se correlacionam, por exemplo, ao uso do sensor e os resultados que se veem, tanto no atleta quanto no amador? Então, hoje eu falo, né, uma frase minha que hoje nós estamos enxergando o que era invisível. Então, hoje nós estamos vendo essas curvas da glicose e que a gente não via, porque pessoas sem diabetes, ninguém fica picando o dedo para ver como está a glicose. Né? E até brinquei, né, porque eu coloquei o sensor de glicose no meu filho agora, tem 12 anos de idade. Não diabético. Não diabético, totalmente saudável. Tá, mas por que você fez isso? Você sabe como que é uma curva de uma criança de 12 anos? A gente não sabe, a gente não tem esse conhecimento. Que tem uma alimentação e um comportamento normal, nada restritivo. Exatamente, né? Com os exames todos normais, né? Então já saíram alguns trabalhos mostrando que você tendo, né, uma hiperglicemia acima de 140, né, em alguns momentos você pode ter já problemas futuros de esteatose, de problema de sono, de problema, né, de artérias. Então será que a gente precisa entender primeiro como que é essa curva fisiológica para depois a gente buscar o ideal, né? Então a gente vê muito isso. Então eu coloco muito em atletas profissionais sem diabetes. Por quê? Porque não pelo momento ali do exercício, porque ali não adianta você querer alterar muito, né? Pelos hormônios que atuam ali durante o exercício, a prática. Mas você pode preparar ele para chegar numa melhor performance. Então, e muda de fato o padrão de treinamento, usar o sensor de glicose no atleta? O treinamento e o pré também, né? Então, esses pré-treinos, será que é necessário? Então, ele fica muitas horas treinando. Então, aí sim, 3 horas treinando, 2 horas treinando. Então, eu preciso mexer numa alimentação para que ele consiga performance nessas 2, 3 horas. E aí a gente faz. Então, hoje, utilizam muito carboidrato de rápida absorção, esse gel de carboidrato, que tem em torno de quase 30, 40, agora saiu um gel de 60 gramas de carboidrato. Se for pensar que a cada 15 gramas de carboidrato sobe em média 50 miligramas por decilitro, né? Então um pãozinho francês, por exemplo, tem 28 gramas de carboidrato. Então um pãozinho francês vai subir 100 na sua glicose.
Se a gente, sem diabetes aqui, nós estamos com 80, 90, vai para 180, 190, qual a vantagem disso? Aí a insulina entra, derruba isso daí, você tem uma queda muito rápida da glicose. Não é hipoglicemia, mas são valores baixos, que é essa sensação de letargia, vai dar uma moleza. Então a pessoa acha que vai estar mais forte, mais potente, mas não vai, é muito ao contrário. Faz pensando em desempenho, na verdade está indo contra o que aumenta o desempenho. Porque eu sempre falo, hoje há uma necessidade mais psicológica do que fisiológica. E hoje a gente está vendo esse fisiológico, essa curva, que não tem necessidade. Há uma necessidade. Pô, se eu não comer nada, se eu não tomar nada, eu vou quebrar, eu não vou conseguir fazer exercício. É o famoso chacoalhar whey protein na academia durante o treino, né? Exato. Como se ele fosse absorvido naquele momento e ser utilizado para aquele grupo muscular especificamente. Exatamente isso, Gustavo. Então as pessoas têm essa visão, né? De falar assim, deixa eu comer alguma coisa para treinar. Meu, você comeu meia hora depois você vai treinar, não é aquele café da manhã de meia hora ali que vai te dar energia. A sua energia da manhã, quando você treina, vem do jantar de ontem à noite, né? Então, eu treino em jejum, a musculação eu treino em jejum pela manhã. Exatamente. E, bem, e o que eu vejo, assim, quando a minha esposa, por exemplo, quando ela fala para mim assim, não, eu não consigo treinar em jejum que eu passo mal. A minha percepção é que é totalmente psicológico, né? Sim. E aí, vamos pegar, por exemplo, para mim também, que eu gosto muito de jogar tênis. Né? Não que eu seja bom ou saiba, mas eu gosto. O ponto é, se eu pego um jogo um pouco mais disputado, um pouco mais corrido, que é um jogo que vai se aproximar de 2 horas para 2 sets, qual que é? Eu preciso fazer alguma reposição no meio? Eu posso fazer esse jogo de manhã em jejum? O que é mais adequado ali? Isso é bacana, né? Então, depois que você passa de 1 hora de exercício, teoricamente, você precisa ter essa reposição, né, para manter o glicogênio muscular. O que a gente começou a observar agora nos estudos, né, que o que vai te dar a fadiga não é o glicogênio, né, a falha do glicogênio muscular naqueles músculos, né? É mais a parte mais de sistema nervoso cerebral. Então, se faltar a glicose no cérebro, ele vai falar, opa, corta tudo aí embaixo, não vai funcionar mais nada e não é essa fadiga, né, específica de cada músculo aí. Então, o ideal é você manter um carboidrato constante, sem muitos picos, tá? Então, você pode ter o quê? Estratégias para usar carboidratos de baixo índice glicêmico, tá? Então, você ingere 1 hora antes e aí ele tem um pico menor e aí ele pode durar até 4 horas. Bem antes do início do jogo, Exato. Né? Então, ele vai fazer uma absorção mais lenta e vai manter durante o exercício, durante o jogo, tá? E aí você não tem que ficar ingerindo nada durante o jogo. Porque também, dependendo da quantidade de alimento que você, ou suplemento que você come, o corpo não sabe se ele faz a digestão ou se ele manda energia para as extremidades, entendeu? Ele fica dividido ali. Tá? Então, por isso que o jejum, né, o exercício em jejum, não pensando em emagrecimento, nada disso, mas o exercício de jejum tá ok. Até 1 hora, não tem que ficar suplementando com nada. Passou disso, talvez seja interessante. Mas eu sinto falta de comer alguma coisa. Sem problemas, mas é aquela pequena quantidade, né, que você pode também combinar alimentos. Então, você ingeriu um carboidrato, você pode ingerir um carboidrato com proteína, com gordura, que ele tenha uma diminuição, um achatamento dessa curva. A absorção fica mais lenta. Tá? Então, tem algumas estratégias interessantes. Então, a gente coloca sensor de glicose justamente para isso, para aqueles atletas que ficam muito tempo, né? A natação, por exemplo, atleta de natação, né, que vai competir, ele compete, né, agora, depois, daqui a 3 horas ele vai competir de novo, daqui da tarde, depois ele vai competir, fica aquele, né? E o que ele vai comer durante esse período? Então, a gente consegue adequar isso para ele ter uma melhor performance. Então, a gente está com um outro olhar agora, um olhar mais preciso. A gente conversou muito sobre esses exercícios que são mais aeróbicos, né? E tem aquele conceito que eu imagino que não seja um conceito que você concorde tanto, né? Que é que o exercício aeróbico é o mais adequado para o diabético. Né? Porque também fala muito sobre intensidade e ajuste de carga, né? E ajuste de treino. Como é que funciona isso? É mais força, é mais aeróbico? Perfeito. Então, assim, durante muitos anos, né, trouxeram muitos artigos, né, durante mais de 10 anos artigos. O aeróbio é melhor que o resistido, né, que é a musculação, né, que é o exercício de força. Então, o que acontecia? Lógico, naquela época os trabalhos mostravam, tinha muito mais trabalhos mostrando o exercício aeróbio, né, e menos trabalho de musculação. Então, eles viam o quê? Principalmente a glicada, né, se tinha uma melhora na hemoglobina glicada. E os trabalhos de musculação não eram trabalhos bem desenhados, não eram bem feitos os trabalhos. Só que aí, depois, durante todo esse tempo, o que eles fizeram? Eles fecharam e falaram assim, não, se você fizer os dois, é melhor. Cara, 10 anos para 1 mais 1, 2 é melhor que... Pô, isso era óbvio. Mas o mais bacana disso, Gustavo, que eles viram que você tem uma resposta diferente.
Então, quando você faz o exercício aeróbio, você tende a ter uma queda mais brusca durante o exercício, uma queda mais aguda, e quando você faz o exercício resistido, a musculação, você não tem essa queda, tá? E pode até subir a glicose, tá? Poxa, então se você for pensar, então a caminhada cai, a corrida cai, a musculação sobe, mas depende. O que eu foco hoje? Na intensidade. Porque se você pensar numa caminhada muito rápida, onde você fica ofegante, isso aí já se tornou uma caminhada anaeróbia. A intensidade está alta, pode não cair essa glicose. A mesma coisa a musculação. Você pega 1 quilinho lá, fica fazendo 50 movimentos ali. Pô, isso aí está mais aeróbio do que a caminhada rápida. Então não é o exercício em si, é a intensidade. Ah, o futebol diminui? Depende. O goleiro está numa posição, o atacante está outra. As intensidades são diferentes. Então, a gente precisa entender tudo isso. Então, é mais importante a intensidade. Então, num dia, você vai fazer musculação intenso, pode ser que suba a sua glicose. No outro dia, você vai fazer uma musculação mais tranquila, sua glicose pode cair. Então, não é o exercício, e sim a intensidade do exercício. O atleta tem um acompanhamento, né? O amador está em casa lá, ele quer monitorar isso tudo. Então, existe a opção para o amador colocar o sensor, como que os wearables funcionam. Então, assim, os watch, os Fitbit, os Whoop, os anéis, eles funcionam, eles ajudam alguma coisa para definir um plano de treino ou um plano de suplementação? Estão chegando lá, ainda não, né? Então, acho que ainda precisa ter o profissional ali para orientar essa parte de treinamento, mas ele consegue visualizar o que está acontecendo, né? Acho que essa informação na mão do profissional ajuda? Profissional qualificado, talvez sim, né? Talvez um outro profissional não tenha essa visão ainda, né? Porque é uma coisa muito nova, né, Gustavo? Acho que essa parte é muito nova, então poucas pessoas têm esse conhecimento. Até os próprios médicos, né, em relação a isso, né? Eles têm poucos conhecimentos em relação à variação de glicose, né, em atletas e em pessoas. Talvez eu tenha um maior público aí, um N maior em relação a isso, porque eu sempre fui buscar isso. Mas hoje a gente tem aplicativos, né, com inteligência artificial que você vai lá e você tira a foto do prato e aí você tem quantidade de carboidrato, de proteína, calorias, e aí ele se conecta com o sensor de glicose, então ele consegue visualizar qual é aquela a refeição que te dá menos pico, e ele classifica essa refeição. Então você faz uma refeição, tira a foto do prato, ele já classifica e fala assim, essa refeição aqui até 10, ela é 7. Essa daqui é 2, sobe muito a glicose. E aí você conecta com os wearables, né, no próprio aplicativo, então ele busca o sono, ele busca o exercício dos wearables e concentra tudo no aplicativo. Então você tem uma visão muito legal em relação a isso. Depois você tira o sensor, você tem, através dessa inteligência que já te estudou, você tira a foto do prato, ele já classifica mais ou menos como que é essa refeição. Então você não precisa estar usando sensor. E aí, depois de tempos em tempos, você coloca o sensor para ele se calibrar novamente. Né? A sensação que eu tenho é que está tudo muito picadinho, né? São muitas informações que não estão combinadas ou integradas. Exato. Então, cada empresa, cada startup surge, vai desenvolvendo uma tecnologia diferente, aí a gente quer usar todas as tecnologias ao mesmo tempo, só que não existe um integrador disso. Né? E assim, mesmo integrando, é a questão do profissional qualificado, ele vai saber o que fazer com esse dado hoje. Eu estou curioso, a questão de ver ali qual vai ser o resultado do teu filho com 12 anos no sensor, já estou curioso com isso. Eu já tenho vontade de colocar também para monitorar. Eu não sei você nunca colocou? Eu nunca coloquei. Poxa, é bacana. Então vamos providenciar isso. E o que eu tenho visto muito é curioso, porque tem muito profissional de saúde usando como se fosse um mero dedo duro, né? Sim. Então, assim, eu passo uma dieta para esse paciente, eu passo todo um plano, só que eu coloco o monitor de glicose para que eu tenha um dedo duro se ele fugir da dieta. Sim. Né? Porque ele vai mentir para mim. Então, eu já coloco ali porque eu vou saber em tempo real e já ligo para ele para falar assim, o que você comeu agora, né, que subiu aqui. Então, assim, já muda um pouco também a questão educacional do paciente. Né? Totalmente. Isso é interessante, Gustavo, porque o que acontece? Nas minhas consultas, nos meus atendimentos, eu coloco o sensor de glicose em todos, né, que buscam isso, né, o resultado. Dura 15 dias. Eu falei, a primeira semana, vida real. Come o que você come mesmo, sua vida como tá. E nós vamos ver o que está acontecendo. Na segunda semana, a gente começa a fazer a intervenção. Né? Olha isso. Só que ele vendo o negócio, ele não consegue. Né? Ele já nos primeiros 3, 4 dias, ele vê que o negócio vai subir, ele já segura. Já segura. Então, ele nem espera uma semana. Então, você começa a ver assim, né? As médias altas, depois começa a ter... na segunda semana já fica uma coisa mais flat, assim, né? Sem muitos picos. Então, a pessoa mesmo já começa a entender. Nem é o médico que vai, cutucar ele.
A própria pessoa. Então é muito educativo isso. Para paciente com diabetes tipo 2 é fantástico, é muito educativo. Medir porque ele não funciona demais, né? Você produz esses dados, você consegue ler esses dados. São dados simples, né? Que qualquer pessoa leiga na saúde vai entender o que está acontecendo. Exato. E é umas coisas assim interessantes. Por exemplo, assim, né? Você vai, acho que eu já fiz essa pergunta para você. Cerveja, você acha que sobe ou desce a glicose? Cerveja sobe. Sobe. Vinho, você acha que sobe ou desce a glicose? Sobe. As pessoas, quando enchem a cara no carnaval, vai pro hospital pronto-socorro, o que eles tomam na veia? Glicose. Poxa, mas você falou que sobe, então vai estar... Mas depende da quantidade também, né? Mas o álcool, ele inibe... Aí vem o depende, né? Então, o álcool, ele inibe, né? A neoglicogênio, ele inibe o fígado de liberar a glicose. Então, ele fica trabalhando, ele falou, peraí, eu estou trabalhando esse álcool aqui agora, eu não vou liberar a glicose agora. Então ele cai. Ele cai de imediato ou ele faz a curva da subida para depois a queda? Ele já começa a cair direto. Porque geralmente quando você bebe, você não está com muito carboidrato, assim, essas coisas todas, né? Então você está num churrasco, por exemplo. Proteína é gordura, né? E aí depois você fala, em determinado momento, deixa eu pegar deixa eu te dar uma glicosada, pega esse brigadeiro aqui para não cair tanto, para eu ficar bem. Né? Mas é interessante isso, porque a gente não tinha essa noção. Né? E a gente hoje, com esses valores, a gente observando essas curvas, né, é muito interessante. Então, você vai tomando, né, condutas diferentes. Então, acho que para você vai ser uma coisa fantástica. Né? O exercício, poxa, você vai achar que o exercício deve cair a minha glicose. Dependendo da intensidade, você vai permanecer, até subir. Aí entra os hormônios contra-reguladores também. Começa a entrar o nervosismo, começa a entrar, né, o estresse todo. É muito bacana, é muito bacana. E assim, de novo, é o educacional, né? A gente começa a se entender, se conhecer ao ponto de produzir um melhor resultado, independente até da intervenção que está feita, né? Que é a partir dessa métrica. Eu tenho, assim, são inúmeros os cases aqui que a gente, quando faz alguma análise que permite com que o paciente se conheça mais, né, ele mostra, assim, uma aderência muito maior ao plano. Perfeito. Uma aderência muito maior e uma fidelidade ao profissional ainda maior também. E tem informações que são extremamente complexas, como a interpretação de um laudo genético, e tem informações que são extremamente simples, como quando a gente faz análise glicômica para entendimento de inflamação crônica, e uma das métricas que o exame dá é a idade biológica. Então, assim, todo mundo vai conseguir entender o seguinte, se eu tenho 35, minha idade biológica está 50, alguma coisa está errada. O meu caso, depois de dieta de restrição, eu fiz o exame, eu estava com 43 anos, o meu resultado deu 28. Sim. Então, assim, eu estou no caminho certo, Sim. mantenho. Né? Então, eu sei que hoje, qualquer coisa, e olha como isso cria um gatilho mental que é absurdo, qualquer coisa que eu vou fazer, a minha mente já traz o resultado do meu exame para a memória e eu já fico pensando o seguinte, eu vou ficar mais velho se eu fizer isso? Sim. Eu vou envelhecer se eu fizer isso? Porque, assim, tecnicamente a gente vai pensar, isso aqui está me inflamando, está me gerando uma cronicidade. Mas na prática, a informação mais simples que eu tenho é o seguinte, será que eu ainda tenho esses 28? Por isso que eu nem repeti o exame. Eu tenho medo, né? Eu estava muito regradinho. Aí agora subiu um pouco o nível de estresse, a qualidade do sono diminuiu um pouquinho, então naturalmente a inflamação ela vai vir junto. Falando nesse assunto, um dos indicadores assim, de idade biológica mais discrepante da cronológica em pessoas saudáveis, ela veio do overtraining. Então, quem treina demais aparece ali muito mais envelhecido biologicamente em relação à cronologia, porque tem uma relação direta com a idade biológica. Isso é interessante, Gustavo, porque eu fui banca de doutorado de um médico que ele foi estudar overtraining. Se realmente existia esse diagnóstico de overtraining. Isso foi aqui há uns 8 anos atrás, mais ou menos. E aí ele chamou os atletas, a maioria vieram atletas do CrossFit. São bons cases de overtraining, né? Então, 90% eram atletas do CrossFit. E eram atletas o quê? Que querem uma performance, e querem perder peso, e querem tudo isso. E aí ele chegou a uma conclusão bem interessante assim. Na verdade, o overtraining não vem do treinamento, vem de uma má alimentação. Então, se que não está adequada àquele tipo de treino. Exatamente. Muito treino. Não é o treino que vai te machucar. Né? É justamente a falta de repor que o treino está exigindo. Exatamente. Então, e aí tem outro estudo também que eu fiz com as alunas de enfermagem e medicina da Unifesp, né? Que elas têm atletas amadoras e tal. Em que momento da semana que elas não estavam em déficit calórico no final de semana, que elas comiam e não tinham treino.
Porque no resto, tudo que acontece é isso. Então, as pessoas acabam o quê? Querendo emagrecer, querendo treinar muito, né? E acaba o quê? Se você acertar a alimentação, você não vai ter o estresse do exercício com lesões, né? Então, que eu digo isso. Então, o overtraining não vai machucar porque você está treinando muito. Não, porque você não está comendo direito. Então, se você acertar a alimentação, esquece. Então, se você tem esses dados mais precisos, né, em relação ao que você falou também muito interessante, né? Hoje ficou muito mais claro o glúten, né? As pessoas são, não, eu sou, né, não posso glúten, nunca posso glúten. Mas quando você tem né, um mapeamento do que você realmente pode ou não pode, ou que você deve ou não deve, aí já fica mais fácil, começa a se policiar. Mas acho que o mais importante também é isso, né? É viver, né? Também, senão a gente começa a ficar maluco, né? Falar, não posso aquilo. Pô, não, calma, vamos viver. Você pode, não é isso que vai te matar, né? Você vai lá e come, mas você não vai comer isso toda semana, não é todos os dias. Então, acho que é isso, né? Eu acho que eu vou muito por essa linha. Não, calma, vamos viver. Né? Não precisa ser aquela neurose toda. Pô, mas tá dando um pico muito alto. Não, tudo bem. Mas você tem o conhecimento que pode acontecer. Isso que eu acho que é o mais importante. Que nem você tem o conhecimento. Você está pisando na bola, mas você sabe que você está pisando na bola. Você tomou a decisão de pisar na bola. Exatamente. Né? Eu tomei a decisão de pisar na bola porque eu também estou tomando a decisão de reverter isso nos próximos dias. Exatamente. E então, de fazer uma compensação ali. Né? Tudo bem que dizem que não existe a compensação, né? Sim, Não existe mas o dia do tem, lixo. então, mas você tem um conhecimento, né? Você viver tem é importante. Exatamente, você tem um conhecimento. Então, você sabe exatamente onde você está pisando a bola. Né? Uma das estratégias também que eu uso com alguns alunos em emagrecimento é você pesar à noite e pesar de manhã. Então, você perde peso... Eu faço isso. Você perde peso dormindo. Perco né? peso dormindo. Todo mundo perde peso dormindo. Sim. Então, qual é a estratégia que eu faço? Você dormir sempre mais leve da noite anterior. Porque o pessoal fala assim, não fica muito encanado, não fica pesando toda hora, porque depois você vai ficar, né, neurótico e tal. Mas se você fizer isso todos os dias, o que vai acontecer? Na hora de você pegar uma coisinha a mais, você vai falar assim, opa, peraí, eu quero dormir mais leve essa noite. Você dá uma segurada. Exato. Fato. Você pega final de semana, pô, vai pizza, vai churrasco, não sei o quê, pô, você vai estar 2 quilos mais pesado. Segunda-feira, opa, peraí, vem. Aí você vai comer uma a mais. Não e que não mesmo tem sabendo que é uma retenção hídrica, mesmo sabendo alguma coisa, vai mudar ali o indicador, então já te ajuda também a maneirar um pouco. Aí chega a noite, pô, legal, pesei mais, né? Consegui pesar mais leve do que na noite anterior. Provavelmente de manhã você vai estar mais leve ainda. E é um processo isso, né? Então eu uso muito com meus alunos, com meus pacientes em relação a isso, né? Para ele saber pontualmente aonde que ele errou. Porque senão passa um mês, ele fala assim, poxa, mas eu fiz tudo direitinho. Aonde que eu errei? Ele não sabe. Porque passou um mês. Não, foi aquele negocinho a mais, você comeu, aí não perdeu peso, aí depois aumentou um pouquinho, aí você não consegue ter pontualmente o que você errou. Agora, né, você pesando todos os dias, fala, não, foi aquele a mais que eu quis repetir, que isso daí subiu. E assim, falando de emagrecimento, a gente também não pode fugir do assunto das canetinhas, né? Então, os análogos com relação ao comportamento da glicose medida em tempo real. O que muda também na estratégia de... Puta, é fantástica. Essas canetas chegaram hoje, né? Esses medicamentos, e aí você coloca o sensor de glicose nessas pessoas que utilizam, é sem graça, porque fica uma reta. Ele come, não sobe, ele segura tudo, né? Porque ele tem esse poder de entrar pelo GIP, GLP-1, então isso é fantástico. Então ele tem né, aumenta a saciedade, né? Libera mais insulina, tudo isso, então fica totalmente sem graça, né? Então, mas funciona demais, né? E recentemente eu estudando, né, sobre isso, tal, falei, poxa, a gente precisa ativar mais esse mecanismo. Aí comecei a estudar alguns artigos, tal, e eu descobri uma coisa muito bacana, que se você ingerir whey protein meia hora antes, uma dose eles estudaram acima de 10 gramas, de 10 a 40 gramas de whey protein, uma dose de whey protein 30 minutos antes de você fazer um almoço ou um jantar, nas principais refeições, mais almoço e jantar, você acaba liberando, né, o whey protein, o soro do leite, ele libera mais insulina. E liberando mais insulina, porque ele ativa mais as células L, K e tal, então acaba, né, ativando o GLP-1, o GIP, e também, como ele libera insulina, ele libera glucagon, senão a pessoa ia ter hipoglicemia, né? Então é um mecanismo que ele sobe a insulina sem ter um aumento da glicose. E com isso, você não tem hipoglicemia e você ativa o glucagon. Então, um mecanismo que ativa GIP, GLP-1 e glucagon é o famoso, né, que vai saindo no mercado aí, que talvez, né,
que é a retratutina, né? E que é muito bacana. E aí tem a sensação de saciedade também. Você é mais, né? O apetite, a saciedade, a redução da velocidade do esvaziamento gástrico, tudo isso. Então é muito bacana que e todo mundo toma whey, né? Todo mundo tem whey em casa. Só que a gente só pensou no whey em relação a ganho de massa muscular. Sim. Né? E você usar essa estratégia... Hoje tem sido pensado mais na reposição daquela proteína que não está sendo ingerida em razão da perda do apetite, né? Sim. Então, assim, precisa colocar proteína para dentro. Exatamente. Então, para perda do apetite, compense com whey. Isso. E é aquela coisa, né? Antigamente os nossos pais falavam, não vai comer essa porcaria aí que depois você não vai almoçar direito. É. Então é mais ou menos isso. Mas hoje você não vai comer a porcaria, você vai tomar o whey protein, então é proteína. E aí vira não chega a ser uma dose cheia, né? Um scoop. É um scoopzinho, né? O melhor é o concentrado ou isolado. Não utilizar o hidrolisado, porque o hidrolisado já tem a quebra, então o processo é mais rápido, né? A digestão é mais rápida e não tem todo esse processo aí, né? E o processo é importante para a liberação. Exatamente. Então ele tem que ter um processo um pouquinho mais lento para dar essa sensação de saciedade, tudo isso. Então você vai comer menos. Então vai diminuir sua ingesta calórica nas refeições, né? Você não vai gastar milhões aí, né? Um pouquinho mais barato em relação... E você já tem whey em casa, né? Então, muitos aí, eu dei uma aula umas 2 semanas atrás, e tá todo mundo, e o pessoal mandando, me marcando, tal, no Instagram, não sei o quê, que tá dando certo, que já... Pô, é muito bacana. Tá dando certo, que significa que a resposta é rápida, então. É rápida, né? Mas né? Hoje você vai almoçar, você toma whey antes, você vai comer, você não vai encher o prato mais, você vai dar aquela segurada, né? Então... E você está ingerindo proteína, então você consegue bater. Aí o pessoal, mas aí vai passar a meta proteica do dia, né? A carga diária do dia. Eu falei, não, você tem que calcular também, né? Já que você vai usar aqui... Tira de lá. Você vai usar mais tarde, você não vai colocar 2, você vai colocar uma scoop. Então, é questão de adequar. Mas é interessante, é uma descoberta que eu fiz agora aí, né, através dos estudos, e o pessoal está colocando em prática, que está sendo muito bacana. Não, e tem vários estudos, né? Tem mais de 25 estudos mostrando isso, né? Como ele libera mais insulina também, então quando você vai comer, a insulina já está lá, então ele vai diminuir esse pico hiperglicêmico também. Né? E foi muitos estudos com diabetes tipo 2, né? Eles tiveram bastante resultados com diabetes tipo 2, justamente para diminuir esse pico. Ou seja, a melhor dica ficou para o final, né? Agora vai todo mundo para o whey protein antes das refeições. Exatamente. Pessoal, a conversa aqui, olha, foi clínica, né? Cirúrgica e assim, tudo que a gente precisa ouvir para entender melhor como ter melhor desempenho, como ter melhor resultado em cima de todas as estratégias que a gente busca, né? Porque às vezes a maior frustração é fazer as intervenções e não ver resultado. Exato. E às vezes esse resultado não vem porque a gente não conhece o nosso perfil genético, às vezes não vem porque a gente não conhece os nossos picos, né? Não vem porque a gente não conhece a nossa resistência à insulina. Então, voltamos lá para o princípio, né? Que é a prescrição, né? A indicação, o exercício físico. Também tem a prescrição, a contraindicação. Né? E a dosagem adequada, né? A posologia que eu falo. Uma coisa que você falou logo no começo é importante isso, dos médicos colocarem na receita não, né? Porque na receita, conforme eles colocam lá, né? Precisa tomar tal medicamento, colocar exercício físico, musculação, né? Escrever, porque o paciente, quando vê o negócio escrito, não é aquela coisa de falar por si. Isso é fantástico. Então, escrever, assim, você tem que fazer 3, 4 vezes musculação por semana e tal. Isso é fundamental, porque está escrito ali. Eu não fiz. Poxa, mas você não tomou esse medicamento, então você não conseguiu o resultado por quê? É a mesma coisa, se ele prescreveu um medicamento, ele não vai lá e não toma e fala, quero o resultado. Então, é fundamental isso. Não seguiu a prescrição? Não seguiu a prescrição. Então, tem que ser prescrito. Professor, obrigado. Obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado pela conversa. Acho que tem muito a trazer, muitas novas informações aqui para todo mundo que acompanha a gente também. E assim, se você achou que esse conteúdo foi interessante, não deixa de comentar, não deixa de pedir novos conteúdos, não deixa de pedir para aprofundar essa temática, tá? Que o objetivo aqui no Laudo Bom da Vida é exatamente trazer inovação, trazer novidade, trazer o que tem de mais recente aí nas discussões para cuidar da saúde. Muito obrigado, até a próxima.